Vamos tentar de novo aqui. Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar com José Elias Godoy sobre segurança em condomínios, né? Ele é especialista em segurança em condomínios e eu vou convidá-lo para falar um pouco sobre esse assunto que é um assunto que é recorrente em condomínios, que acho que é a maior preocupação de quem mora em condomínios. Então eu vou convidá-lo, tá, a participar aqui da live, para que vocês possam ouvir um pouco do que ele tem para falar aqui, tá bom? Vou já fazer o convite aqui. Olá. Oi, seu José. Oi, Marília, tudo bem? Boa Como vai? tarde. Boa tarde, tudo Oi? bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você, como é que está? Tudo bem. Bom, Está bem hoje nós vamos falar. centralizado? Hã? Está bem centralizado? Está bem assim? Tá, certinho. O Tá senhor tá bom. me Tá ouvindo? bom. Estou te ouvindo bem. Tá, o pessoal aí que está nos acompanhando em casa, se puder passar aqui pra gente se está nos ouvindo bem, se está tudo certo, tá bom? Eu queria primeiro apresentar, né, o senhor, e depois abrir o Legal. espaço para mais ouvir do que falar, porque é um assunto que você domina muito mais do que eu, então eu acho que hoje só estou aqui para ouvir mesmo e acompanhar aqui as perguntas que podem surgir, né? Mas você é PM, né? Formado pelo Barro Branco, é isso? Aposentado? Isso, eu sou tenente-coronel, né, da Polícia Militar. Nós chamamos hoje veterano, né? Agora não é mais aposentado, é veterano. Eu sou Veterano, é. tenente-coronel, veterano da Polícia Militar do Estado de São Paulo, formado pelo Barro Branco. E aí eu estava olhando o seu currículo, é um currículo muito extenso, né? Cheio de assuntos, né, ligados à vida em condomínios, e principalmente eu vi que tem 5 ou 6 aqui livros e revistas que falam sobre segurança em condomínios. Eu queria que você contasse para a gente um pouco do seu histórico, de como você chegou até aqui, para quem está nos ouvindo. Bom, boa tarde a todos, né, e que estão nos ouvindo, participando dessa live. É uma satisfação enorme o convite da F3, né, através da Marília e do Rodrigo, para nós batermos um papo aí sobre segurança condominial, que é um assunto altamente, né, atual, porque estão acontecendo muitos problemas, principalmente aqui em São Paulo, né. Nós temos muitas dificuldades e houve um crescimento, né, dessa situação, né, dos furtos e roubos em condomínios aí no primeiro semestre. Depois eu detalhe sobre isso. Com relação à minha carreira, eu entrei no Barro Branco em 1984, me formei na turma de 1988 como aspirante e que fiz uma carreira dentro da Polícia Militar, me aposentando como tenente-coronel. E nesse ínterim tivemos oportunidades, né, de fazer vários cursos aí, tanto na parte de nível superior, como também níveis técnicos, aí muito ligado à segurança. E no meio desse tempo, em 1980, 1998, tive, né, graças a Deus, a oportunidade de escrever o primeiro livro nosso, que chama-se Manual de Segurança em Condomínios. Foi o primeiro livro nesse segmento. E em 2002, tivemos um convite do SENAC para escrever um outro livro, né, também na área, que chama-se Técnicas de Segurança em Condomínios, que esse livro está na sua quinta edição. Fora isso, fizemos vários manuais, né, nessa área, manuais, alguns pequenos livretos, né, por algumas instituições, e pela própria Polícia Militar. Nós escrevemos um manual de segurança condominial da Polícia Militar, e viemos fazendo um trabalho um pouco diferenciado, porque aí nós montamos a empresa chamada SWAT, que é uma empresa de assessoria e consultoria de segurança no ramo de condomínios. Há 25 anos atrás nós montamos essa empresa, e nesses anos todos nós já fizemos consultoria em mais de 1.600 condomínios pelo Brasil. E onde muito do que nós escrevemos, do que nós falamos, né, o que participamos em muitas entrevistas, inclusive antes de
estar aqui com vocês. Eu estava fazendo uma entrevista da Record, que vai ao ar hoje no Jornal da Record, mas é um assunto focado em furtos em estabelecimentos comerciais. Eu entrei como consultor na área de segurança pública. Então, hoje no Jornal da Record à noite vai sair essa matéria, né, sobre esse assunto. E eu tive em todas as emissoras de TV falando sobre parte de condomínios, porque realmente é um assunto bastante interessante, há uma preocupação grande. As pessoas vão morar em condomínios justamente por causa da segurança, mas temos visto algumas situações, né, e dificuldades que têm frustrado muitas vezes essa intenção, né, ou esse anseio das pessoas quando moram em condomínio, quando é assaltado ou simplesmente um furto, né, até de uma bicicleta na garagem, causa um mal-estar enorme nos condomínios. Então, nós temos aí, rodando pelo Brasil afora, vimos os mais diversos modos operandi, né, dos assaltos em condomínios. Pela própria SWAT, hoje mesmo, eu estava de manhã num condomínio, e até comentei que, em média por semana, eu vou em 2 condomínios assaltados, né, numa semana. E a gente vê que, principalmente prédios, né, os verticais, e o modus operandi é praticamente o mesmo. Entrada pela porta da frente, aquele negócio todo que nós vamos estar conversando com vocês aí. Então, é um assunto bastante interessante, estou à disposição, né, para as perguntas, e o que a Marília nos direcionar aí, vamos bater um papo. E foi o que você falou, né? O pilar hoje para se morar em condomínio, né? As pessoas, a primeira opção, toda vez que as pessoas pensam em condomínio, eles pensam, eu vou mudar para o condomínio porque eu quero mais segurança, né? E aí eu gostaria que você comentasse com a gente aí em duas visões diferentes, né? Como agente público e como consultor de segurança em condomínios. Quais são os pilares essenciais para uma segurança eficaz dentro de um condomínio? Bom, Marília, o importante é entender o seguinte. Primeira coisa, em termos de segurança, não existe nada 100% seguro. Ok? Isso é uma premissa que nós não podemos abrir mão, porque é um fato, né? Se alguém que estiver nos ouvindo, ou você mesmo, Marília, conhecer algum lugar 100% seguro, por favor, me informe, porque eu até hoje não conheci, né? Então, essa é a primeira premissa, falar, não, puxa, mas então o que nós estamos fazendo aqui? Não, nós estamos buscando aqui o quê? Não há uma eliminação de um risco, e sim a minimização desses riscos. É essa a ideia. Quando você faz um trabalho, né, de segurança no condomínio, envolvendo, né, gastos, investimentos, etc., você está buscando a minimização, você não vai eliminar aquele risco. Eu não posso falar, vou eliminar um risco do roubo se eu colocar determinados equipamentos, fazer tal situação com a mão de obra, tal. Não vai. Você vai minimizar o risco. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Dentro da sua pergunta, o que é importante nós temos, né, na resposta do que é a segurança no condomínio. Para nós, segurança no condomínio é como se fosse um triângulo. São 3 lados que nós temos que trabalhar. O primeiro lado deles é justamente o que? A segurança física das instalações. Ou seja, isso que eu estou falando para vocês estão nos meus livros, né? O primeiro lado deles é justamente o quê? Essa segurança física que está ligada a barreiras. O que é barreira? Portas, né? Grades, muros, alambrados, né? A própria vegetação, são barreiras que você utiliza, né, para essa proteção. Criação de clausuras, guarita blindada, tecnologia. Hoje, o que tem ajudado muito, né, são os sistemas de tecnologia, câmeras, controle de acesso, alarmes, tudo isso faz parte, equipamentos de segurança. Tudo isso está ligado ao primeiro lado da segurança do condomínio, que é justamente a segurança física das instalações. Então, não se abre mão disso. Quando você vai fazer um trabalho, né, que é o nosso caso da SWAT, nós fazemos somente consultoria. Eu não vendo equipamentos, nem terceirizo mão de obra. Nós vamos buscar soluções de segurança em cada condomínio, ok? Dentro dos conceitos que nós temos. E é justamente em cima desse triângulo que nós trabalhamos os nossos conceitos. Para que você possa ter, né, um projeto de segurança, um laudo técnico que vai te dar, né, o norte de como melhorar a parte física e tecnológica do condomínio. Mas isso sozinho resolve o problema? Não. Tem um segundo lado importantíssimo, que não pode se abrir mão, que é justamente o quê? Investir no funcionário. E aí, quando eu falo funcionário, pode ser orgânico, né, que seja próprio, ou terceirizado. As pessoas que vão trabalhar para nós têm que estar preparadas, têm que ter a qualificação dessa mão de obra.
Se não qualificar a mão de obra, você pode esquecer. Você, às vezes, gasta-se um dinheiro enorme em equipamentos. Isso eu já vi muitas vezes, não foi uma nem duas, não, de carteirinha. O pessoal investiu, gastou, colocou, instalou equipamentos e tudo mais, e às vezes por não haverem preparado, né, o funcionário, dada a qualificação, né, da sua mão de obra, aquilo que ele deve fazer, o que aconteceu? A pessoa apertou o botão na hora errada para a pessoa errada. Pronto, foi tudo por água abaixo que você tinha de barreiras, tudo, foi tudo por água abaixo. Por quê? Falta de desconhecimento. Eu não estou citando aqui o pessoal que está conivente, que está correndo junto com o crime, o que foi cooptado. Estou falando das falhas, é o que mais ocorre. São falhas humanas, falhas de procedimento. Então tem que haver o investimento nesse funcionário. E o investimento vai desde a contratação. A partir do momento que você contratou uma pessoa para trabalhar no seu condomínio, seja em qualquer nível, e aí no caso nosso é muito mais a casa de portaria, vigia, vigilante, etc., né? Controlador de acesso, você tem que pegar um perfil correto para o teu condomínio. E aí começa desde o salário que você vai pagar, buscar uma mão de obra realmente adequada e capacitada para isso. Depois que você fez todo o sistema de recrutamento, verificar, né, os antecedentes dessa pessoa, como que é a pessoa, né, se tem algum passado aí que possa complicar ou comprometer, né, a sua atuação, e treinar essa pessoa, treinar bastante. E aí nós falamos o seguinte, tem o treinamento, desde o treinamento inicial, né, que é o treinamento fundamental de formação, até os treinamentos, né, que são complementares, que você faz, treinamentos de atualização. Então é constante. Além disso, é importante o quê? Dentro do investimento em funcionário, você fiscalizar esse funcionário, supervisioná-lo. Isso é interessantíssimo. Não adianta falar que a pessoa, coloquei na portaria, ele sabe fazer, tranquilo, esquece do cara, já era. Vocês vão ter dor de cabeça. Ele tem que estar sob fiscalização constante. Tá? E aí é um trabalho que nós fazemos também dentro da SWAT, que é justamente o quê? Auditar. Nós auditamos, né, a qualidade da mão de obra, como essa pessoa está atuando. Fazemos simulações para tentar entrar no condomínio, para verificar se a pessoa realmente não deixa, se há dificuldade ou não. E interessante, quando nós iniciamos uma consultoria no condomínio, logo essa auditoria ou essa simulação, né, 60% dos casos o nosso pessoal entra. Porque às vezes a pessoa está distraída, não está esperando, aquele negócio todo. Aí você vai corrigindo a atitude e você vê que diminui, às vezes chega até a zerar as tentativas de invasão que nós fazemos, a pessoa acaba não deixando mais. Então é importantíssimo isso. Você vê que é um conjunto de situações, não é uma coisa só. Né? E sempre treinando. O mínimo que a gente fala é o seguinte, o treinamento tem que ser semestral. Semestralmente, no mínimo, você tem que estar treinando esse funcionário, atualizando o seu conhecimento. Isso é muito importante. E o terceiro lado, né, desse triângulo é justamente a conscientização do morador, ou o condômino, né, que é o maior interessado pela segurança, mas muitas vezes ele mesmo atrapalha o sistema de segurança. Interessante falar isso. Poxa, mas o próprio condômino, sim, o próprio condômino acaba atrapalhando. Por quê? Tem um estudo do Secov, já antigo, que mostra que 82% das pessoas vão morar em condomínio. Ótimo, muito legal. Só que a pessoa até paga, investe naquilo, tira dinheiro do bolso para bancar os equipamentos, tudo mais, né, a qualidade da mão de obra. Mas ele mesmo, ele chega no momento e ele pensa assim, puxa, mas para que eu vou ter que fazer tudo isso? Né? E aí é onde entra as normas e procedimentos, né? Por que eu vou fazer tudo isso? Isso é besteira, isso é exagero. E começa a fazer situações, né, que envolvam o quê? Comodidade e conforto. Ele quer a segurança, mas quer a comodidade e conforto ao mesmo tempo. E comodidade e conforto não corre junto com segurança. Ela bate de frente. Onde acabamos tendo muitas dificuldades quando cada morador quer fazer da sua maneira. Aí, às vezes, até num levantamento que a gente faz, por que o condomínio foi assaltado? Levantamos o seguinte, realmente o porteiro apertou o botão na hora errada para a pessoa errada. Mas o que levou a isso? Quando você faz um estudo mais detalhado, o que levou a essa situação é justamente o quê? Que o próprio morador, querendo fazer da sua maneira, achando que aquilo é besteira, querendo dar ordem para o porteiro, né, descumprindo as normas que tem. Imagina, você pega um condomínio de 30 apartamentos. Estou falando de um condomínio pequeno, hein? Se cada um dos moradores der uma ordem diferente para o funcionário com relação a determinado assunto, uma hora ele vai dar tilt e vai errar mesmo. Então a gente vê que muitas vezes o próprio morador atrapalha a segurança do condomínio. Então é importante que nós tentemos fechar esses três lados do triângulo, para minimizar esses riscos todos.
Eu até ia perguntar para você exatamente sobre isso, porque uma das demandas que a gente vê muito em condomínios é o morador que não quer que o porteiro seja substituído. Um porteiro, ele está há muitos anos, ele já sabe quem sou eu, quem é minha mãe, quem é meu pai, ele já deixa entrar. E a gente tem essa dificuldade, porque a gente quer que os procedimentos de segurança sejam mantidos, no entanto, o próprio morador dificulta isso. O que que você acha? Você acha que o fato de manter um funcionário lá, porque a gente às vezes está falando de porteiros de 20 anos num prédio, né? Isso é benéfico para o condomínio ou não? É uma faca de dois gumes. Tem os dois lados aí, né? Por um lado, é interessante, né, que você tenha pessoas de confiança. Se a pessoa está 20 anos lá, obviamente, tem a sua idoneidade, né, a confiança é muito importante, né? Porém, acaba se tendo muitos vícios, e esses vícios que acabam comprometendo muitas vezes, né? O mais importante, Marília, não é tanto só a pessoa em si, mas o processo. O processo é o mais importante. Que independente de quem estiver na portaria, se pegar uma pessoa bem treinada, né, conhecendo todos os procedimentos do condomínio, né, aliado aos equipamentos e tecnologia, por isso que fala o binômio, né, homem e equipamento, é muito importante. Nós não podemos ficar na dependência do ser humano. Isso eu falo para você de carteirinha, porque nós vamos muito perto dos assaltados, né? E aí o que a gente observa muito é, às vezes, o próprio funcionário, né? Na autoconfiança. Aí você pergunta por que, que você deixou, apertou o botão para esse rapaz entrar, qual foi a situação? A primeira resposta que vem, eu achei que. Quando ele falou eu achei que a gente conclui de imediato? Ele achou, não tinha certeza, certo? Pela falta de certeza, ele acabou abrindo o portão, né? E nessa acabou comprometendo. Por quê? Muitas vezes a autoconfiança. Quando você trabalha com sistemas onde você tem um equipamento que vai auxiliar esse trabalho do funcionário, ajustando o processo que fica amarrado, você evita esse eu achei que e vai fazer tudo com certeza. Por exemplo, hoje nós temos aí o sistema de reconhecimento facial, não é? Para entrada no sistema de controle de acesso. A partir do momento que a pessoa vai, se identifica, o sistema reconhece a pessoa, informa a portaria que é realmente o morador, ou ela abre o portão diretamente, ou autoriza o funcionário para abrir, que seria aí um double check, né? O do sistema e mais o do funcionário, que é interessante. Aí ele vai abrir com certeza, não no eu achei que. E aí vão seguindo as normas, não entra mais de um na guarita, tem que entrar com mais pessoas e tudo mais. Então você vê que não é nada isolado, não é só o homem isoladamente e nem só o equipamento isoladamente. Tem que estar o quê? O conjunto, essa integração é muito importante. E a gente tem visto o crescimento dos assaltos em condomínios, né? E eu até gostaria depois que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque eles têm sido um alvo, de bandidos devido a essa falta de falha nos procedimentos, né? E a gente também tem visto, paralelo a isso, o crescimento das portarias eletrônicas, remotas, virtuais, onde a gente não elimina a pessoa, mas a gente tira essa pessoa dali daquele condomínio exclusivamente, né? Eu gostaria que o senhor falasse dos dois pontos aí, sobre esse aumento do foco, né, em roubos e furtos dentro de condomínios, assaltos, e essa tecnologia que tem tirado os porteiros de lá e colocado eles remotamente. O senhor acha que é uma solução para isso? Então, vamos lá. A primeira resposta à sua primeira pergunta, né? O Sindiconde, né, lançou agora em setembro números, né, dos números de condomínios assaltados no primeiro semestre de 2022 com relação ao primeiro semestre de 2021. Deu cerca de 11% de aumento, ok? Nós tínhamos em 2021 em torno de 2.250 condomínios assaltados no estado de São Paulo, e agora nós estamos chegando em quase 2.500, tá? Condomínios assaltados aí no estado de São Paulo no primeiro semestre de 2021 para 2022. Então a gente vê que há um crescimento, há uma mudança, né, de modus operandi. Condomínios verticais, ou seja, prédios
o sistema de invasão, porque o grande segredo é invadir. A partir do momento que você invadiu, você vai saltar a unidade A, B ou C de acordo com a escolha ou com a facilidade, certo? Nos condomínios verticais, o 90% das invasões se dá pela porta da frente, ok? Entrando ali na cara do porteiro, enganando, com histórias dissimuladas, né? Inventando historinha, e onde entra esse famoso achismo que eu falei para você, que acaba comprometendo. Então, esse é um fato real e concreto, que tem ocorrido e muito, principalmente nas grandes cidades e nos prédios. Tá? Os condomínios horizontais, ou seja, os condomínios de casa, 80% das invasões se dá pelo perímetro do condomínio. Você vê que é um modo diferente. O bandido, ele ou fura o muro, ou cava sobre o muro, ou pula sobre o muro, né, para poder invadir o local. Aí ele assalta uma ou duas residências próximas, ou sai por ali, ou sai pela porta da frente com o carro, alguma coisa assim, né, para poder tomar o seu destino. O que a gente observa muito, o que mais cresceu foram os furtos, ou seja, não a subtração, né, sem o uso da violência. Mas o que tem ocorrido muito é o quê? Arrombamento. Entra no condomínio, né, principalmente nos prédios, arrombam as portas, né, a partir do momento que ele está lá dentro, ele vai escolher uma unidade. Normalmente, a maior parte das unidades que são assaltadas não tem ninguém dentro, porque não há interesse do bandido ter algum tipo de confronto. Então, é o furto realmente, furto qualificado mediante arrombamento. Ele vai, faz a limpeza do que tem que levar, pega uma mochila, uma mala, uma sacola, o que seja, e sai pela porta da frente do condomínio. É bastante interessante essa situação. E o que nós temos observado, principalmente no estado de São Paulo e aqui em São Paulo, muito, né? Quem tem sido, né, os agentes nessa situação toda? Menores. São jovens, tá? Adolescentes, que entram no condomínio, tá? Muito bem vestido, com celular bom, roupas boas, óculos escuros, aquele negócio todo. Na época da pandemia, então, era interessantíssimo as máscaras. Né? A máscara ajudava muito os Ah, bandidos. sim. E, inclusive, até 2 semanas atrás, tivemos um caso aqui em São Paulo que os rapazes entraram com máscara ainda, usando máscara essa de proteção, né? Então, o cara já está desatualizado. Não, mas estão usando, porque não é obrigatório, mas a pessoa é facultativa. A pessoa pode usar Muito e o melhor, porteiro né? se enganou. Muito Muito melhor, mais né? Que fácil. ele não vai ser detectado quem Então, é, pode ser nunca, identificado. né? Não, É. mas você sabe o que chamou a atenção? Que é o seguinte, por que estão usando menores? Por quê? O menor, se ele for pego no flagrante, na verdade, ele não é preso, ele é apreendido, é levado para o distrito policial, na delegacia é feito um termo circunstanciado, tá, okay, da apreensão do menor. Como é um delito de pequeno potencial ofensivo, né, porque é o furto, o que acontece? Chama-se o pai e a mãe e libera o rapaz. Ou a menina, não tem sido só homem, não, tem sido homem e mulher. Né? Essas quadrilhas têm atuado dessa forma. Então, é uma situação bastante interessante, que isso está rodando de 2016 para cá, já o crescimento desse tipo de delito, e o pessoal tem tido sucesso. Tanto é que você vê que de um ano para outro aí nós tivemos 11% aí de aumento, ok? E com relação à portaria remota, que é um assunto, hoje é um assunto do momento, né, ela vem substituir a portaria presencial. Sempre tem o ser humano no final. Ninguém fala, não, a portaria remota é virtual. Não, não é virtual. Virtual, falar que é virtual é errado. Né? Tem o ser humano no final ali, que vai apertar o botão, vai liberar, vai fazer contato, etc. Né? Dentro de uma central de monitoramento. E o que é o grande diferencial aí? É justamente o quê? Seguir-se os protocolos. Hoje, as empresas de portaria remota, muito interessante, eles investiram muito e pesado em equipamentos de ponta, principalmente, né, links de acesso, internet, equipamentos, né, de reconhecimento facial, a parte de fechaduras eletromagnéticas, tudo isso tem sido bastante, né, eletroímã, tem sido bastante utilizado e com sucesso. Mas nós temos que ver o seguinte, por que é uma situação que o pessoal fala que é mais seguro? Muitos dizem que é mais seguro. O que pega? É justamente seguir o protocolo. Esse atendente, né, de monitoramento, ele não é influenciado pelas pessoas que estão ali. Ele não é nem ameaçado. O pessoal pode falar o que quiser, ele está do outro lado, às vezes está do outro lado do país.
daqui de São Paulo eu posso monitorar Belém do Pará, dentro dos sistemas que nós temos aí, dá para fazer tranquilamente com qualidade, ok? E aí ele vai estar seguindo, ele abre a tela e segue o protocolo daquele condomínio. Vai acionar as pessoas. Tudo. Então isso é algo que tem dado certo. Eu vejo como um caminho sem volta, mas na minha concepção, são para prédios menores, são para condomínios 100, 200 apartamentos. Eu não vejo muito sucesso com condomínios grandes, mas com condomínios pequenos, certeza que vai funcionar muito bem. Hoje, em São Paulo, nós temos aí de 10,5% a 11% de condomínios já utilizando o sistema de portaria remota. Tá? Então, é algo bastante interessante. O que eu falo muito, inclusive em palestras de síndicos, ou quando o pessoal nos chama, né, para falar o que é portaria remota, como funciona, tal, para decidir se utiliza ou não. Primeira coisa, não querer instalar ou trazer um sistema de portaria remota só por custo. Realmente é mais barato. Chega a ser até 60% mais barato, dependendo do que você tem na portaria ali, mais barato do que a portaria presencial. Ok? Então você tem uma diminuição bem forte. Porém, será que é só isso? Será que eu vou pensar só no abatimento, né, do custo de portaria? Não. Tem que fazer uma análise do perfil do seu condomínio. Quem são os atores internos do condomínio? Ou meu público interno? Será que vai adaptar para uma situação dessa? Eu já fui em muitas palestras, né, para poder orientar, né, o sistema de portaria remota, como funciona. E muitos condomínios não aceitaram, porque o público não aceitou, falou, isso aqui não é bom para nós, e nós não nos sentimos seguros, não tendo ninguém na portaria lá, e se acontece alguma coisa, então você tem que ver se o seu público aceita. Por isso tem que ser passado em assembleia, muito bem discutido, tá? Para poder ver o sistema se funciona ou não. Não ir somente pelo custo, que é o que o pessoal tem feito bastante, e tivemos vários casos que tivemos que voltar com a portaria presencial. Demitiu o pessoal, ficou um ano e pouco com a portaria remota, voltou com a presencial porque o pessoal não se adaptou. Então tem que fazer realmente uma boa análise, um bom estudo para ver se, principalmente, o público interno vai se adaptar com essa situação. Então é interessante. Até é importante dizer, né, que muito embora às vezes o condomínio não queira ter a portaria remota, eu acho que a tecnologia que a portaria remota leva, ela deveria ser colocada assim nos condomínios em geral, mesmo que tenha porteiro presencialmente, né? Porque, Mas por exemplo, o fato do porteiro utilizar, estar Marília. presencial não exclui, por exemplo, ter um reconhecimento facial, isso vai auxiliar nos processos de segurança do condomínio, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Então, como nós fazemos muitos projetos de segurança, nós não abrimos mão, né, do projeto de colocar esses equipamentos. É o mesmo equipamento, não muda nada. A única coisa que vai estar diferenciada são os links, né, que vai para poder ter o acesso da internet onde está a central de monitoramento da portaria remota. O restante é o mesmo equipamento, a mesma coisa, o mesmo conceito, Marília. Segue-se o mesmo conceito, não muda o conceito. Ok? Então eu tenho que ter lá o sistema de clausura na entrada, a parte de reconhecimento facial pode ser nos dois portões, ok? Ou se quiser utilizar o porteiro para fazer um double check, você pode fazer o de fora aberto diretamente pelo morador, o de dentro, mais uma identificação para o porteiro poder liberar o segundo portão, sistemas de eletroímã, tudo isso faz parte. Câmeras, né, de altíssima resolução para poder ajudar nesse momento. Então não se abre mão dessas situações. É a mesma coisa, né? São os mesmos equipamentos. A única situação é que a pessoa que vai estar liberando o portão está à distância. Ok? E fica mais, vamos dizer, imune, entre aspas, a qualquer tipo de cooptação, começar a querer chavecar o porteiro, como a gente fala, né? Não vai ter essa situação. A pessoa não tem nenhuma afinidade, né? Ameaça, tudo isso aí, realmente. Então, essas são as diferenças. E a gente, assim, a nossa preocupação, né, é levar para o nosso cliente o conhecimento do que, principalmente o síndico que está aqui nos assistindo e vai nos assistir, do que ele pode fazer ali como orientação, porque a gente recebe muita reclamação do síndico, do tipo, as pessoas não contribuem para a segurança do condomínio. Então, eu queria que o senhor deixasse como orientação, né, para
O que fazer como consultor? Como definir essas regras? Como fazer com que todos os condôminos se envolvam e se preocupem em seguir essas regras de segurança? Veja, essa é uma das dificuldades maiores que se tem no condomínio. Justamente que é o seguinte, mais uma vez, né, o pessoal vai morar em condomínio focado em segurança. Uma preocupação muito grande. Mas o focado, que ele pensa assim, e é o grande erro, isso é geral, hein? No Brasil todo que a gente roda, a gente vê essa situação, né? O pessoal terceirizar a sua segurança. Ou seja, eu estou aqui no condomínio, eu pago a minha taxa condominial, então alguém tem que fazer segurança para mim. Começa pelo síndico, pela própria legislação, né? A lei do condomínio, depois o artigo 482 do Código Civil, né? Fala sobre isso, né? Sobre o síndico, ele é responsável pela segurança do condomínio. Então, falar, já começa essa terceirização. Ele tem alguém olhando para mim, a responsabilidade é dele. Aí, as coisas mais básicas, ele não quer fazer. E não estou falando em pagar, porque se chegar para o pessoal, fizer um projeto bem feito, mostrar que você precisa ter cerca elétrica, você precisa ter câmera, precisa ter um sistema de controle de acesso mais interessante, trabalhar com tag na entrada de veículo, tudo isso o pessoal até paga e paga bem, vamos fazer porque é interessante. Mas você fala o seguinte, você vai ter que descer para ir buscar lá o teu delivery lá na portaria para nos correr. Não, mas que é isso? Pô, vai estar chovendo? Como é que eu vou fazer? Para que manda o cara subir aqui? Aí começa, às vezes, uma norma básica, né? Que o pessoal não segue. Você tem o passador de encomenda lá na portaria. Não, ele faz questão de abrir a porta e ir lá receber lá fora, para poder, né? Descumprindo as regras básicas de segurança, que isso acaba comprometendo o sistema. Então, vamos lembrar que é o seguinte: se houver uma falha, não vai acarretar só um problema para ele ou para a família dele, vai acarretar um problema para os demais. Por isso que todos têm que seguir. Nós temos uma palestra que nós fazemos para morador que chama Segurança em Condomínios, Dever de Todos. Então, todos fazem parte. A ideia é conscientizar o morador para que ele possa entender qual é a função dele dentro da segurança do condomínio, tá ok? E o que ele pode fazer, que são coisas muito básicas, não tem custo nenhum. É só seguir uma regra, né? Que a gente fala as regras de ouro, né? No segmento, para que eles possam estar junto, né? Com o sistema do condomínio e não atrapalhar, porque o que a gente observa muito é que o próprio condomínio atrapalha o sistema de segurança. É incrível como Sim. acontece isso assim rotineiramente, rotineiramente. E Então é tem que uma haver uma grande conscientização dificuldade, mesmo. né, para quem trabalha com condomínio passar isso é, sem, é, sem demonstrar, sem que tenha acontecido alguma coisa, né, para ele falar, não, aqui nunca, porque sempre é assim, não, aqui não vai acontecer. Aqui não acontece. E a gente tem visto o aumento desses furtos, desses assaltos, justamente por causa dessa. Ah, eles vão deixando, né? Deixa pra lá, essa Teimosia, essa teimosia, na verdade, teimosia. dos próprios. Mas Por eu quê? queria aproveitar e fazer uma pergunta assim de alguns pontos que costumam ser polêmicos quando a gente fala em portaria presencial. A gente sabe que existe uma prática, né? E hoje é muito mais comum. De antigamente se colocava uma televisão lá na portaria ou rádio, mas hoje com o celular facilitou muito para os porteiros, né? Então eles ficam no celular, ficam lá no Netflix jogando jogo. O que você acredita que isso é um fator prejudicial ou não? Ah, é um passatempo para ele, senão ele vai dormir, enfim. Como que é visto isso? Na nossa concepção, nosso conceito, nós não aceitamos esse tipo de situação. Por quê? Como nós vamos muito em condomínio assaltado, e você vai conversar com o porteiro, né? Que, por que abriu, aquele famoso achismo. Aí você pega a imagem, né? Da hora, na portaria que aconteceu o evento, ele estava distraído. Estava ali, sabe, olhando o celular, ou falando no WhatsApp, ou assistindo alguma coisa, né? Que está distraindo o camarada. O que acontece? Ele abre, às vezes ele nem olha para o portão, o pessoal toca a campainha, ele olha rapidinho e continua lá. Pronto. A distração é o grande problema. Tem condomínios que determinam, né, que assumiu o serviço, o porteiro deixa lá o celular numa caixa ou coloca no phone box, que existem hoje equipamentos próprios para isso,
pode até levar, mas dentro do phone box não vai ter acesso ao celular. E ele fica lá focado no trabalho dele. Normalmente nas portarias existe o quê? Monitores, né, com as câmeras. Então, o fato dele estar ali, não está sem fazer nada, vai entre aspas, porque se você fizer uma análise, aí voltando um pouco para a portaria remota, por que desenvolveu-se e criou o sistema de portaria remota? Porque percebeu-se a ociosidade, muitas vezes, de uma maneira geral, hein? Não vou falar que é 100%, não, mas de uma maneira geral, que há uma ociosidade no trabalho de portaria. Durante o dia, em torno de 40%, né, que ele trabalha realmente, que exige do porteiro, à noite não chega a 20%. De madrugada, então, menos ainda, de que atua com o porteiro. Então o pessoal percebeu o seguinte, poxa, se eu pegar um porteiro, ele pode fazer trabalho para 3, né, dentro de uma situação, né, que ele pode monitorar 3 prédios ao mesmo tempo. Foi aí que começou o conceito da portaria remota. E aí, nessa ociosidade, entre aspas, o pessoal, né, muitas vezes o síndico, o morador, coitado do porteiro, ele está sem fazer nada, deixa ele lá ficar vendo lá o celular, o Netflix. Pelo menos ele não dorme, né? Pelo menos não dorme. Pô, mas para não dormir tem vários mecanismos para você colocar. Tem uma corda vigia, né? Tem situações onde você pode fazer, dependendo do condomínio, você reveza o pessoal. Ou seja, tem mecanismos para a gente poder evitar que a pessoa fique dormindo ou distraída. Agora, com o celular, pode ter certeza, nós vamos ter problema. E isso é fato. E estou falando não só na área de portaria, mas observe muito, vocês olharem na rua aí, eu passo até vezes com as pessoas que estão comigo no carro, eu vejo policiais militares dessa forma, parado em determinado ponto, que a gente chama de ponto de estacionamento, os 2 ou 3 ou 4 policiais que estão ali fazendo o trabalho, os 4 com o celular na mão, falando no WhatsApp, né? Conversando no WhatsApp, totalmente alheio do que está acontecendo. E o policial é pior ainda. Por quê? O risco de morte que ele tem ali, né, de alguém vir passar e fazer um atentado. Veja só, isso virou uma febre, Maria. Não é só o porteiro, não. Nas mais diversas profissões. E a gente observa que é o seguinte, em turnos de serviço, isso até ontem nós estávamos numa reunião tratando desse assunto, no turno de 8 horas, no mínimo 1 hora, 1h20, mais ou menos, a pessoa se perde, né, com o celular. Isso tem um levantamento sobre esse assunto. Então, é algo que tem que se pensar, né, para poder mudar um pouco o conceito que a gente tem. Deixa o porteiro, o famoso coitadinho. Não, ele não é coitadinho, ele é um profissional de extrema responsabilidade que está ajudando na segurança nossa e na nossa família. Então, ele tem que ser realmente preparado e tem que saber que tem regras para ele poder seguir. Muita gente fala, o porteiro disse que vai embora. Deixa ele embora, então. Você não quer... Eu particularmente acho que quando... E aí existe uma discussão, né? Se o porteiro é melhor que ele seja do próprio condomínio, se é melhor que ele seja terceirizado. Eu acredito muito na terceirização desse serviço de portaria justamente para que ele tenha fiscalização, para que ele tenha treinamento, para que ele tenha esse acompanhamento, porque senão realmente vira uma prática ali por exemplo, de situações ali polêmicas que geram insegurança na segurança, como, por exemplo, essa questão de ficar no celular. E a outra que eu ia te perguntar é o uso desse porteiro para outras atividades, né? Como evitar que o porteiro saia da portaria para fazer outras coisas, outros serviços. Veja, é bem interessante a sua pergunta, né? E primeiro falando sobre terceirização, a terceirização é muito interessante, também é um caminho sem volta. No condomínio funciona bem, mas é uma faca de 2 gumes em todas as situações. Por quê? Tem que primeiro ver que empresa que você está contratando. Sim. Tem que verificar o histórico dessa empresa, o nível de treinamento que é feito. Dos contratos tem que amarrar, né, essa parte de supervisão. Tem que ter um mínimo ali para que você possa cobrar com relatórios, né, passando para vocês, né, para o caso do síndico, né, ou para o administrador, o que tem sido feito, né, e a qualidade da mão de obra. E evitar também, por causa de uma pequena falha, porque olhou torto, vai te ver muitas vezes que o próprio condomínio é culpado do turnover. O camarada olhou torto para o morador, então troca. E no dia seguinte, o camarada bocejou na troca. Peraí, isso aí é um tiro no pé. Falar português bem claro. Okay? Ficar 20 anos é ruim, mas ficar todo mês trocando também é, né? Não é legal. Não é legal, tá?
E com relação, né, às situações que a gente vê que o próprio funcionário em si, ele é, como eu disse, é de extrema responsabilidade. É um trabalho onde que ele tem que estar focado nisso, ele tem que há um foco em cima desse assunto, para que ele possa estar o quê? Com a cabeça boa também. Que vê, às vezes que a pessoa está ali, o morador chega, olha, vem abrir porta de elevador, vem ajudar a carregar, né, carrinho de feira, sacola. Isso não é a função dele. O porteiro está na função de controle de acesso. Controle de acesso. Tanto é que uma coisa polêmica dentro disso daí é justamente quando ele fica monitorando câmeras. Então ele tem lá o monitor na portaria. E já vi situações de prédios que quiseram demitir o funcionário porque o bandido entrou no portão de garagem, tá? A câmera filmou todos os passos do bandido entrando e o porteiro não viu. Aí já que não demitiu o porteiro, eu falei, peraí, vamos lá, vamos dar uma olhada. Na mesma hora, tá? A câmera interna e o que estava fazendo fora. Na câmera interna mostrou, na hora que o bandido estava invadindo, ele estava atendendo uma outra pessoa, né, dentro do seu trabalho, que é justamente controle de acesso. Ele não vai ficar olhando câmera atendendo outra pessoa, né, um interfone, que seja o telefone, numa situação dessa. Então não queira culpar o funcionário. Aí é trocar de função. Quem faz monitoramento, né, direto, chama-se operador de monitoramento, e não o porteiro. É importante dizer Trabalho do isso, porteiro, né? O porteiro não faz monitoramento de câmera, ele faz o controle de acesso, né? exatamente. Ele pode até, num momento mais tranquilo, ficar observando a câmera. À noite, por exemplo, não tem o que ele ficar. O que vai ter lá para ele é o monitor, que normalmente está em telas estáticas, né? Qualquer movimento diferente ele vai perceber muito mais fácil, ok? Mas ter funções adversas para ele é arrumar para a cabeça. Você está influenciando diretamente, né, no teu sistema de segurança. E uma das coisas também que acontece com frequência, eu gostaria até que o senhor nos ajudasse, né, no que fazer nesse caso, no caso de veículos sem identificação, como fazer? Como que o porteiro faz para deixar com que esses veículos entrem, se eles não, às vezes não querem ser identificados, o que fazer? Então, veja, a parte de veicular, né, identificação veicular, o controle de acesso de veículos, é uma parte um pouco complexa, né? Por quê? Você não fica só na identificação do veículo. Nós não temos que identificar só a placa do veículo. Hoje nós temos sistemas, por exemplo, que chama LPR, leitor de placa. Você pode pôr na porta do condomínio uma câmera que identifica a placa, já fala, a placa do tal veículo é da Marília, do apartamento tal. Beleza? Legal. Só que aí você tem uma segunda situação, que é o do Bucheck que nós falamos. O que é o mais importante de tudo? Identificar quem está dentro do veículo. Aí você, vamos dizer, ou seja o LPR, ou seja tag, tem aquele sistema de sem parar, né, que igual sem parar, que você coloca o tagzinho, identificou, liberou a entrada no primeiro portão, né, que é o ideal, tem os dois portões, liberou a entrada do veículo, né, ou quem estiver dentro do veículo, na clausura. Na clausura, ele é obrigado a baixar o vidro, se identificar por um sistema de câmera, que pode ser até o reconhecimento facial, dando o quê? A liberação na portaria, mostrando o porteiro, olha, é a Marília do apartamento tal, o veículo é dela e ela está dentro. O que faz? Ele tendo essa confirmação, ele abriria o segundo portão. Então, a confirmação principal não é do veículo, a confirmação principal é de que quem está dentro do veículo. Esse é o grande segredo, nos treinamentos nós falamos muito isso do porteiro. Porque ele acha que, eu conheci o veículo. Eu cheguei num condomínio aqui em São Paulo, aqui na região central, tinha 220 vagas no estacionamento, né? O porteiro conhecia todos os carros. Eu estava lá com ele na portaria, ele falava, esse veículo fulano e tal. O veículo ciclano. Ele fala o nome de todo mundo, só que ele não olhava quem estava dentro do carro. Ele conhecia o carro e a placa. Decorou até isso daí. Mas não, esse não é o correto. Essa é uma das partes. A segunda parte mais importante é identificar quem está dentro do veículo. Isso não tem dúvida. Porque Okay? ali pode estar uma pessoa junto, né? E eventualmente Também. tá dentro do Mas, condomínio. E aí, uma das coisas que também acontece muito são condôminos que querem as imagens dos monitoramentos. E eles vão até a portaria falar com o porteiro, eu quero essa imagem aqui. Qual que é a orientação que o senhor passa ali para a equipe? veja, o síndico tem que saber o seguinte,
Hoje, principalmente pela situação do LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de imagem. Existe hoje aqui em São Paulo, nós estamos tendo aí algumas empresas que estão colocando totens na porta do condomínio, com 3, 4 câmeras, né, focando a rua, para ajudar, né, no sistema de monitoramento e também o próprio morador possa ter o acesso daquelas câmeras externas, para ele estiver chegando de madrugada e poder visualizar tal, e ligado no sistema de internet, que pode ser feito também pelo prédio, desde que sejam câmeras que não fiquem identificando pessoas. Agora, imagens por exemplo, de um acidente, de algum fato, de alguma briga, discussão, eu não aconselho que seja passada à pessoa. A pessoa tem que solicitar por escrito, por e-mail, um documento, o síndico avalia a situação. Aí, se ele quiser deixar com que a pessoa veja a imagem, vê uma coisa, você adquirir a imagem é outra. Né? Vai até o local, a sala de monitoramento, ou pega aquela imagem, mostra e não entrega a imagem para a pessoa. Não é interessante fazer isso, exceto uma ordem judicial, um pedido policial, né, do delegado, alguma coisa, é uma situação diferente, desde que haja ofício tudo. Agora, para o morador, simplesmente eu quero ver a imagem, quem bateu no meu carro, não, isso aí não é interessante você fazer isso. Pode até mostrar a imagem, vai lá com alguém junto, acompanha, olha, aconteceu isso, mas não vai entregar a imagem para a pessoa, porque pode virar, né, contra o próprio condomínio uma situação dessa. Okay? A última polêmica, tá? Que nós estamos com o nosso tempo quase acabando. Mas uma das coisas que é muito comum quando se tem portaria presencial são as pessoas deixarem na portaria chave da casa, do apartamento, dinheiro, às vezes até exigirem, obrigarem, né, o síndico a avisar o porteiro que ele precisa receber, às vezes, uma televisão, uma geladeira. Qual que é a orientação por questões de segurança do condomínio e do funcionário, do operador que está lá? Qual é a orientação? Hoje, devido à situação de entregas, deliveries, né, Mercado Livre, cresceu muito essa situação até de encomendas. Cada condomínio tem feito uma situação. O ideal é que o condomínio tenha um local para guardar isso, e que não seja a portaria. A portaria não é um almoxarifado, tem que lembrar disso. Portaria não é claviculário de chave de morador. Guardada, fica com a chave para a mãe entregar para a minha empregada. Não, isso aí acaba sendo polêmico e problemático. Porque se acontecer qualquer coisa, sumiu qualquer coisa do apartamento, puxa, para onde eu... E não teve arrumamento, não teve nada, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é o quê? Deixei a chave na portaria, o porteiro passou para alguém, ele veio aqui. Pronto, está feito o rebu. Tá ok? Então, tem que evitar de ficar pegando objetos de valor, dinheiro, deixar na portaria como um almoxarifado, né? Ou expedição, nada disso. Portaria não é para essa situação. Você acaba comprometendo e tendo dor de cabeça futura. Qualquer coisa que haja, depois o síndico vai ter que correr atrás para poder fazer levantamento, buscar imagem, procura. A dor de cabeça é pior. É melhor você vetar um negócio desse, tá ok? E as pessoas veem uma outra solução. Para empregada doméstica, dá a chave para ela, pô. Se você quiser ter uma situação, ou coloca uma fechadura eletrônica que você digita a senha lá e a pessoa entra, né? Você já vai saber quem entrou, ok? Do que ficar deixando chave. Objeto de valor, então, o dinheiro aqui, eu tenho dinheiro. Às vezes o pessoal deixa joia na portaria, fica na mão do porteiro. Às vezes fala, às vezes não fala, né? O que tem lá dentro. Mas já tivemos situações, tiver que apurar, sumiu. Na verdade, tinha caído atrás da bancada, era uma corrente, né, de ouro e tal. A pessoa deixou no envelope e caiu atrás e ninguém achava. A primeira suspeita, já queria mandar o porteiro embora. O porteiro sumiu com a corrente de ouro e papapá. Aí você pega a imagem, vai analisando, de repente você viu que caiu o envelope atrás da bancada da portaria ali e quase complica o lado do porteiro. Então, eu particularmente, eu não acho interessante que deixe. Tanto que quando nós fazemos normas, porque dentro do trabalho nosso, além de fazer projetos de segurança, nós elaboramos normas de segurança do condomínio, treinamos a equipe de segurança, palestramos junto aos moradores, auditamos, né, os condomínios através de simulações. Esse é o trabalho que nós temos feito aí, graças a Deus tem crescido bastante, né, e dado a preocupação que tem, né, com relação a esse assunto e a necessidade de ter alguém isento, né? Como nós não vendemos equipamento, nada disso, então fica fácil de indicar o que é necessário. E também não terceirizamos mão de obra, o que nós fazemos muito é auditar. Muitas empresas terceiras vão lá, nós auditamos o serviço também, se não está, como é que está, para poder estar ajudando.
E uma das coisas que nós colocamos nas normas é justamente essa. Não deixe objetos de valor, chave, tudo, na portaria. Fica vedado de deixar esses materiais na portaria. Tá certo. Eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de falar aqui com a gente. A gente sabe da importância do trabalho que é prestado por nós dentro dos condomínios e a importância do trabalho de vocês em auditar esse trabalho, em treinar a nossa equipe. Então, eu gostaria de agradecer, né, a sua disponibilidade e avisar que eu te espero, né, de conhecê-lo pessoalmente aqui em Marília ou na nossa região aqui, Bauru, Botucatu, e levar esse conhecimento para todos os nossos clientes. Então, muito obrigada, viu, pela sua participação. E também, se você quiser deixar aqui os seus meios de que as pessoas possam te encontrar, por favor, fiquem à vontade. Ok, Marília, eu queria agradecer o convite, ok? Espero ter sido útil aí nesse bate-papo, né? A parte de segurança ela é bem dinâmica e vasta, né? Pra você ter uma ideia, o último livro nosso está com 264 páginas. Começou com 68. No primeiro, já estamos... Porque dinamismo e todas as situações que nós temos observado, vai sempre aumentando alguma coisa, né? Para passar algumas informações a mais. E ter imensa satisfação, né, que tivemos na região. De vez em quando a gente passa por aí, na região de Marília, para a gente poder nos conhecermos, né, conhecer o pessoal, de repente marcar algum evento com os síndicos, aí, a gente bater um papo. E agradecendo, né, vocês pelo convite e disponibilizar também esse tempo junto conosco. Os contatos que nós temos, né, aqui o principal, fica mais fácil, é o próprio Instagram que nós estamos falando aqui também. Como eu também não sou muito afeito ao Instagram, o Instagram da própria SWAT, né? Uhum. Que nós, se você puder deixar para o pessoal aí marcado. E o nosso e-mail, que fica também fácil falar conosco, elias@suat.com.br, tá? Maneira de falar conosco. E nós temos o nosso site, tá? www.suat.com.br. Ok? Ali vocês vão ter muita informação, tem dicas, tem matérias nossas, né? Tem entrevistas nossas lá que dá para poder esclarecer algo mais para nossos síndicos, aí, o pessoal que está participando desse bate-papo. E o currículo... Agradeço mais uma vez você. O currículo é muito extenso, então muito obrigada. E a todos que nos acompanharam aqui também, o meu muito obrigada. Quem ainda não nos segue nas redes sociais, Marília Matos Castanheira com 2 T's. E nós temos um podcast toda quinta-feira, às 14h, no canal Síndico Faixa Preta. Muito obrigada, José Elias, e até a próxima. Até a próxima, Marília. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí, viu? Um abraço. Sucesso. Até mais.